Inscrevam-se no canal para acompanhar todas as partes dos audiolivros. Livro 2. Começa a cada dia por dizer a ti próprio: hoje vou deparar com a intromissão, a ingratidão, a insolência, a deslealdade, a má vontade e o egoísmo, todos devidos à ignorância por parte do ofensor sobre o que é o bem e o mal. Mas, pela minha parte, já há muito percebi a natureza do bem e a sua nobreza, a natureza do mal e a sua mesquinhez, e também a natureza do próprio culpado, que é meu irmão, não no sentido físico, mas como meu semelhante, igualmente dotado de razão e de uma parcela do divino. Portanto, nenhuma destas coisas me ofende, porque ninguém pode envolver-me naquilo que é degradante. Nem eu posso ficar zangado com o meu irmão ou entrar em conflito com ele, porque ele e eu nascemos para trabalhar juntos, como, de um homem, as duas mãos, os dois pés, as duas pálpebras ou os dentes de cima e de baixo. Criar dificuldades uns aos outros é contra as leis da natureza. E o que é a irritação, ou aversão, senão uma forma de criar dificuldades aos outros? Um pouco de matéria, um pouco de respiração e uma razão para tudo dirigir. Isto sou eu. Esquece os teus livros, deixa de suspirar por eles, não faziam parte do teu equipamento, como alguém já à beira da morte. Não penses na primeira no seu sangue viscoso, nos seus ossos, na sua teia de nervos e veias e artérias. E a respiração, o que é? Uma lufada de ar, e nem sequer o mesmo ar, mas, antes, sempre diferente a cada inspiração e expiração. Mas a terceira, a razão, a mestra, é nela que te deves concentrar. Agora que o teu cabelo já está grisalho, não deixes mais que ela tenha um papel de escrava, que se contorça, qual marionete, a cada acesso de interesse pessoal, e deixa de te exasperares com o destino, resmungando com o hoje e queixando-se do amanhã. Toda a organização divina está impregnada da providência. Mesmo os caprichos do acaso têm o seu lugar no esquema da natureza, isto é, no intricado tecido das disposições da providência. A providência é a fonte de onde fluem todas as coisas, e a ela aliada está a necessidade e o bem-estar do universo. Tu próprio és parte do universo, e para qualquer das partes da natureza, aquilo que lhe é atribuído pelo mundo natureza, o ajuda a existir, é bom. Além disso, o que mantém todo o mundo em existência é a mudança, não meramente a mudança dos elementos básicos, mas também a mudança das formações maiores que elas compõem. Contenta-te com estes pensamentos, e considera-os sempre como princípios. Esquece a tua sede de livros, para que, quando o teu fim chegar, não resmungues, mas o encares com boa vontade e verdadeira gratidão aos deuses. Pensa nos teus muitos anos de adiamento, como os deuses repetidamente te proporcionaram mais períodos de graça que não aproveitaste. Está na altura de te dares conta da natureza do universo a que pertences, e daquele poder controlador de que és filho, e de compreenderes que o teu tempo tem um limite. Usa-o, portanto, para avançares no teu esclarecimento, senão ele vai-se nunca mais voltará a estar de novo em teu poder. Decide com firmeza, a todas as horas, como romano e como homem, fazer tudo aquilo que te chegar às mãos com dignidade, e com humanidade, independência e justiça. Liberta o espírito de todas as outras considerações. Isto podes tu fazer se abordares cada ação como se fosse a última, pondo de lado o pensamento indócil, o recuo emocional das ordens da razão, o desejo de causar uma boa impressão, a admiração por ti próprio, a insatisfação pelo que te calhou em sorte. Vê o pouco que um homem precisa de dominar para que os seus dias fluam calma e devotadamente. Ele apenas tem de observar estes poucos conselhos, e os deuses nada mais lhe pedirão. Ó alma minha, que mal vós estás a fazer a vós própria, e muito em breve vós já não tereis mais tempo para fazerdes justiça a vós própria. O homem não tem senão uma vida, e a vossa está já próxima do fim. Contudo, continuais a não ter olhos para a vossa própria honra e estás a hipotecar a vossa felicidade às almas de outros homens. A tua atenção é desviada para preocupações exteriores. Então, concede-te um espaço de sossego dentro do qual possas aumentar o conhecimento do bem e aprender a refrear a tua inquietação. Defende-te também de outro tipo de erro, a loucura daqueles que passam os seus dias com muita ocupação mas carecem de qualquer objetivo em que concentrem todo o seu esforço, melhor, todo o seu pensamento. Dificilmente encontrarás um homem a quem a indiferença pelas atividades de outra alma traga a infelicidade, mas para aqueles que não prestam atenção aos movimentos da sua própria, a infelicidade é certamente a recompensa. Tendo sempre em mente aquilo que o mundo natureza é, e aquilo que a minha própria natureza é,
E o que uma é em relação a outra uma fração tão pequena de um todo tão vasto. Lembra-te de que ninguém pode impedir-te de consertar cada palavra e cada ação com a natureza de que és parte. Quando teu prasto compara os pecados tanto quanto comumente se reconhece que são comparáveis, ele afirma a verdade filosófica de que os pecados do desejo são mais censuráveis do que os pecados da paixão. Porque na paixão, o afastamento da razão parece trazer consigo, pelo menos, um certo desconforto e uma impressão meio sentida de constrangimento, enquanto que os pecados do desejo, entre os quais predomina o prazer, revelam um caráter mais autoindulgente e mais feminino. Tanto a experiência como a filosofia apoiam a alegação de que um pecado que dá prazer merece uma censura mais grave do que aquele que faz sofrer. Num caso, o prevaricador é como um homem amarrado a uma perda de controle involuntária. No outro, a ânsia de satisfazer o seu desejo leva-o a fazer o mal de sua própria vontade. Em tudo o que fizeres, disseres ou pensares, lembra-te de que está sempre na tua mão o poder de te retirares da vida. Se os deuses existem, não tens nada a temer em te despedires da humanidade, pois eles não deixarão que te aconteça qualquer mal. Mas se não há deuses, ou se eles não se metem nos assuntos dos mortais, o que é a vida para mim, num mundo desprovido de deuses ou desprovido da providência? Os deuses, contudo, existem, e preocupam-se com o mundo dos homens. Deram-nos o poder suficiente para não cairmos em qualquer dos males absolutos. E se houvesse verdadeiro mal nas outras experiências da vida, eles teriam providenciado nesse sentido também, para que estivesse na mão de todos os homens evitá-lo. Mas quando uma coisa não piora o próprio homem, como pode ela piorar a vida que ele vive? O mundo e a natureza não pode ter sido tão ignorante a ponto de descurar um risco deste tipo, ou, dele conhecedor, não ser capaz de inventar uma salvaguarda ou um remédio. Nem a falta de poder, nem a falta de competência poderiam ter levado a natureza a cair no erro de permitir que o bem e o mal visitassem indiscriminadamente o justo e o pecador. Contudo, viver e morrer, fama e descrédito, dor e prazer, riqueza e pobreza, e por aí adiante, são cotas partes que cabem igualmente aos homens bons e maus. Coisas como estas não elevam nem aviltam, e, portanto, não são nem boas nem más. Os nossos poderes mentais deviam permitir-nos perceber a rapidez com que todas as coisas se desvanecem, os corpos no mundo do espaço, e as lembranças no mundo do tempo. Devíamos também observar todos os objetos da percepção, particularmente aqueles que nos enchem de prazer ou nos afligem com sofrimento, ou são clamorosamente impelidos até nós pela voz da vaidade, a sua vulgaridade e baixeza, como são sórdidos, e como se desvanecem e morrem rapidamente. Devíamos distinguir o verdadeiro merecimento daqueles cuja palavra e opinião conferem reputação. Devíamos aprender, também, a natureza da morte, e que basta contemplá-la fixamente e dissecar as fantasias a ela mentalmente associadas, para acabarmos por pensar nela como nada mais do que um processo natural, e só as crianças se assustam com um processo natural, ou melhor, como qualquer coisa mais do que um processo natural, uma contribuição positiva para o bem-estar da natureza. Também podemos aprender como o homem tem contato com Deus, e com que parte de si próprio esse contato se mantém, e como essa parte se comporta depois da sua remoção daqui. Nada mais triste do que fazer o circuito de toda a criação, esquadrinhando as profundezas da terra, como diz o poeta, e espreitando curiosamente os segredos das almas dos outros, sem por uma vez compreendermos que agarrar firmemente o Espírito Divino que neles reside e servi-lo lealmente é tudo aquilo de que precisamos. Tal serviço implica o mantê-lo livre da paixão, e da falta de objetivos, e da insatisfação com a obra dos deuses ou dos homens, porque a primeira merece o nosso respeito pela sua excelência, a segunda, a nossa boa vontade, em nome da fraternidade, e por vezes também, a nossa piedade, por causa da ignorância dos homens a respeito do bem e do mal, uma fraqueza tão mutiladora como a incapacidade de distinguir o preto do branco. Mesmo que vivesses 3.000 anos, ou até 30.000, lembra-te que a única vida que um homem pode perder é aquela que está a viver no momento, e mais, que ele não pode ter qualquer outra vida a não ser aquela que ele perde. Isto significa que uma vida mais longa ou mais curta vai dar ao mesmo. Porque o minuto que passa é o bem igual de todos os homens, mas o que já passou não é nosso. A nossa perda, portanto, limita-se àquele momento fugaz, uma vez que ninguém pode perder o que já passou, nem o que está ainda para vir. Porque como é que ele pode ser despojado daquilo que não tem? Assim, duas coisas temos de ter em atenção. Primeiro, que todos os ciclos da criação,
desde o princípio do tempo, tem um mesmo padrão recorrente, de modo que não importa que o mesmo espetáculo se observe durante 100 anos ou durante 200, ou para sempre. Segundo, que quando aqueles de nós que vivem mais, e os que vivem menos, morrem, as suas perdas são perfeitamente iguais. Porque a única coisa de que o homem pode ser despojado é o presente, uma vez que isso é tudo que ele possui, e ninguém pode perder o que não é seu. Há óbvias objeções à afirmação do cínico homônimo de que as coisas são determinadas pelo que vemos nelas, mas o valor do seu aforismo é igualmente óbvio, se aceitarmos a sua substância até ao ponto de considerarmos que ela contém uma verdade. Para uma alma humana, o maior dos males auto-infligidos é tornar-se, podendo, uma espécie de tumor ou abscesso no universo, porque contender com as circunstâncias é sempre uma rebelião contra a natureza e a natureza inclui a natureza de cada parte individual. Outro mal é rejeitar um semelhante ou opor-se-lhe com más intenções, como os homens fazem quando estão zangados. Um terceiro, render-se ao prazer ou à dor. Uma quarto, dissimular e mostrar insinceridade ou falsidade em palavras ou em atos. Um quinto, a alma não dirigir os seus atos e esforços para um objetivo determinado, e gastar as suas energias sem qualquer fim e sem o devido pensamento, porque mesmo a mais insignificante das nossas atividades deve ter um fim e investir para criaturas dotadas de razão. O fim é a conformidade com a razão e a lei da cidade e comunidade originais. Na vida de um homem, o seu tempo é apenas um momento, o seu ser um fluxo incessante, os sentidos uma vela mortiça, o corpo uma presa dos vermes, a alma um turbilhão inquieto, o destino, negro, e a fama, duvidosa. Em resumo, tudo o que é do corpo, é como a água corrente, tudo o que é da alma, como sonhos e vapores, a vida, uma guerra, uma curta estadia numa terra estranha, e depois da fama, o esquecimento. Onde, pois, poderá o homem encontrar o poder de guiar e salvaguardar os seus passos? Só numa coisa apenas, a filosofia. Ser filósofo é manter o espírito divino puro e incólume dentro de si, para que ele transcenda todo o prazer e toda a dor, não empreenda nada sem um objetivo, ou com falsidade ou dissimulação, não fique na dependência das ações ou inações dos outros, aceite todas e cada uma das prescrições como vindas da mesma fonte de onde ele próprio veio e final e principalmente, para que espere a morte com dignidade, como nada mais do que a simples dissolução dos elementos de que todo o organismo vivo é composto. Se esses próprios elementos não se danificam com a incessante formação e reformação, por que olhar com desconfiança a transformação e dissolução do todo? Trata-se apenas do curso da natureza, e no curso da natureza não se encontra mal nenhum.